homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, o procolo, Tideu, Permanas e Nicolau, o antioquita. E os apresentaram entre os apóstolos, e este orando lhe puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muitos o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam a fé. Pai, graças te damos, e te louvamos, meu Pai, por intermédio da tua santa palavra, meu Pai. Pois a tua palavra, meu Pai, é fonte de vida. A tua palavra, meu Pai, é que nos alimenta, é que nos fortalece. A tua palavra é que nos direciona, meu Pai. Pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que essa palavra, meu Pai, ela venha trazer, meu Pai, ensinamento para nós, meu Pai, como igreja do Senhor, meu Pai. A estar, a permanecer no teu caminho, meu Pai. A te servir, a te adorar, a te exaltar, meu Pai. É assim que nós te pedimos, meu Pai. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Igreja do Senhor, pode sentar sobre o seu lugar, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra que nós acabamos de ler vai falar acerca da igreja do Senhor, da igreja primitiva, no momento que os apóstolos, ali onde eles começam a pregar a palavra de Deus, sobre as aldeias, sobre as cidades. E a Bíblia vai nos dizer, amados, que aquela igreja, conforme os apóstolos iam pregando, conforme os apóstolos iam anunciando a palavra do Mestre Jesus, a Bíblia fala que aquela igreja, cada dia que se passava, aquela igreja crescia, aquela igreja se multiplicava em questão de número de pessoas, até um certo ponto que aonde os discípulos, que aonde os apóstolos, eles se preocupam na pregação da palavra, eles se preocupam em se dedicar em oração. Só que aqui nesse texto que nós acabamos de ler, a partir do verso 1 em diante, vai nos dizer que houve uma discórdia, que ali houve murmurações entre os gregos e os hebreus, simplesmente por causa das viúvas, por causa que as viúvas estavam sendo deixadas desprezada, as viúvas tinham sido deixadas de lado, tinham deixado-se para trás. Porém, os apóstolos, a Bíblia fala que eles se reuniram, e no momento que eles se reuniram, nós vamos perceber que eles têm a necessidade de pessoas para os auxiliar. Eles veem a necessidade de pessoas para poder ajudar a eles cumprir a missão, cumprir o propósito, cumprir aquele legado que o Pai havia entregado para eles. Que a Bíblia fala que ele reúne a multidões de discípulos. Não foi simplesmente aquela multidão que acompanhava simplesmente por causa dos milagres. Não era simplesmente aquela multidão que acompanhava simplesmente pelaquilo que os apóstolos faziam, ou simplesmente pelaquilo que os apóstolos iriam oferecer. Mas a Bíblia vai dizer que havia uma multidão de discípulos. O que é discípulo, pastor? É alguém que segue, é alguém que imita aquele seu seguidor. Ou seja, esses discípulos agora são discípulos dos apóstolos. Eles andavam com os apóstolos. Ali eles têm aprendido
Qual missão é essa, pastor? Em servir as viúvas. Qual missão é essa, pastor? Em servir pessoas. Em servir pessoas. Porque os discípulos, ele diz, não convém que nós servimos a mesa, ou seja, que nós deixamos a palavra de lado, que nós deixamos a palavra de ser anunciada, para que nós possamos servir a mesa. Ou seja, o que os discípulos estão dizendo é, nós não podemos parar, nós não podemos recuar, nós não podemos parar de anunciar a palavra de vida, a palavra que salva, a palavra que transforma, para que nós possamos fazer aquilo que vocês estão capacitados para fazer, aquilo que vocês podem fazer, aquilo que vocês podem auxiliar, aquilo que vocês podem exercer no meio da multidão. Aqui ele vê a necessidade, e ali eles veem os discípulos como alguém que poderia ajudá-los para que ele pudesse cumprir a missão. Quando nós voltamos lá no livro de Êxodo, nós vamos perceber que quando Moisés ele está conduzindo o povo do Senhor no meio ali no deserto, nós vamos perceber que Moisés, chega um momento que Moisés ele está cansado, ele está fatigado, passa o dia inteiro e ele não consegue ali resolver os perrengues, ali ele não consegue resolver a queixa da multidão, a queixa do povo. Aí nós vamos perceber que Jetro, o seu sogro, ele vem diante de Moisés e ele diz: Moisés, delega alguns homens para que possa te ajudar, para que aqueles possam resolver algumas queixas que eles estão habilitados, que eles estão capacitados, que eles podem resolver e que eles possam levar simplesmente as causas mais difíceis, aquilo que eles não conseguiram resolver. Ou seja, nós vamos perceber que a obra de Deus ela é feita pelo conjunto, ela é feita por várias pessoas. A obra do Senhor, ela não acontece simplesmente pelo trabalho, pela execução do líder, do pastor ou de alguém que esteja à frente, mas é um conjunto de pessoas que estão disponíveis para servir. Pessoas que estão com o coração aberto para servir o seu reino e para se doar e para se dedicar à obra do Senhor. À obra do Senhor. O que eu acho interessante é que havia uma multidão de discípulos, mas ninguém estava ajudando os apóstolos, ninguém estava ali auxiliando, ninguém estava ali se preocupando. E aonde nós vamos perceber, amados, que conosco não é tão diferente, que essa igreja primitiva não é tão diferente que a nossa, que a atitude desses discípulos em não se colocar à disposição não é tão diferente com a igreja atual. Aonde nós vamos perceber que a igreja atual, ela olha, ela vê o problema, ela olha, ela vê a dificuldade, ela olha e vê a necessidade, mas aponta para o líder, aponta para alguém que poderia fazer, mas ela não se coloca e ela não se disponibiliza a fazer, ela não se disponibiliza a executar aquilo que também ela poderia, aquilo que ela é capaz de executar, talvez alguma função que ela saiba. Ali eles não colocaram-se à disposição. Precisou que os discípulos, precisou que os apóstolos reunissem e dissessem: estamos precisando de alguém, estamos precisando de alguns homens, estamos precisando de alguém para que possa executar
servimos às viúvas. Servimos às viúvas. Era uma função simples. Apenas levar alimentos para as viúvas. Apenas levar auxílios para aquelas pessoas que necessitavam. Mas o que eu acho interessante era que era uma função simples, era que era uma execução simples, mas precisava de alguns requisitos para que essas pessoas pudessem ser escolhidas. Precisava de algum requisitos para que essas pessoas fossem ali escolhidas, para que pudessem servir a viúvas, que é onde nós vamos perceber no verso 2, que nos fala acerca do verso 3. Que nos diz assim: escolheis, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação. Primeiro, tinha que ser de boa reputação. O que é uma boa reputação? Fala acerca de caráter. Reputação fala acerca de comportamentos. Reputação fala acerca de identidade, daquilo que a pessoa é, aonde ela estiver, aonde ela chegar. Para que pudesse executar aquela missão, para que pudesse cumprir aquele propósito, precisava de homens que tinham uma boa reputação, ou seja, homens que tinham caráter, como caráter, pastor, o caráter de Cristo, que exalava ali as características de um verdadeiro discípulo. Porque, amados, por mais que simples era a função, nós tínhamos que representar Cristo aonde servisse. Por mais que simples era o trabalho, mas ali eles tinham que transparecer a glória de Deus através das suas vidas. Eles não tinham apenas que viver a palavra por aparência, mas eles tinham que realmente viver a palavra em prática. Não, eles não procuraram para dizer: nós precisamos de homem para servir apenas as pessoas que vêm do mundo, apenas as pessoas que estão na reunião. Não. Eles dizem: para servir, precisa homem de boa reputação, que tem um caráter, aqui quando está reunido conosco, mas também quando está lá fora, quando ninguém está vendo o seu comportamento, a sua atitude. Nós temos, amado, nós somos escolhidos pelo Pai, para que nós possamos servir no reino, mas nós precisamos ter o caráter de Cristo, nós precisamos ter a identidade de Cristo, aonde nós estiver, quer que seja aqui na igreja, quer que seja na nossa casa, quer que seja no trabalho, quer que seja na rua, mas nós temos que carregar a palavra do Senhor no nosso coração. Aquele que olhar para mim, aquele que olhar para você, vai ver que você realmente é um servo de Deus, que você realmente é uma serva de Deus. A pessoa vai dizer: aquele dali não é um crente, aquele dali é uma pessoa que carrega a palavra de Deus, é uma pessoa que realmente tem caráter. Ele não fala a palavra torta, ele não fala a palavra mentira, mas realmente ele vive a verdade. Ele não vive com palavra, mas ele pratica a palavra. Então, para servir, precisava ser alguém que precisava ter um caráter, para que pudesse representar Cristo. E sabe, amados, o porquê que nós temos vivenciado uma frieza espiritual no meio da igreja? Sabe por quê que muitas pessoas têm desacreditado no Evangelho, não têm acreditado nas palavras que nós temos dito? É porque realmente nós não vivemos aquilo que falamos, e muitos não praticam aquilo que sai das suas bocas. Mas antes de sair da nossa boca, nós temos que viver. Alguém simplesmente olhar para o meu e para o seu comportamento
e venha ver Cristo através de nós. Venha ver Cristo através de nós. Era homem de boa reputação. Verso 3 continua dizendo: cheio do Espírito Santo. Simplesmente para servir. Imagine você levar almoço para alguém, janta para alguém, suprir a necessidade. Só era para levar alimentos para as viúvas. Precisava ter boa reputação e precisava ser cheio do Espírito Santo. Porque, amados, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos fazer de acordo com a direção de Deus. De acordo, nós não vamos servir de acordo como Deus Ele quer que nós servimos. Quer que simples seja a função. Nós precisamos da presença, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aonde muitos confundem, dizem assim: não, para ser cheio do Espírito Santo precisa ser apenas um pastor. Para ser cheio do Espírito Santo precisa ser apenas a irmã que canta. Para ser cheio do Espírito Santo precisa ser só o diabo que recebe. O pastor precisa ser cheio do Espírito Santo. O levita precisa ser cheio do Espírito Santo. O diaconato precisa ser cheio do Espírito Santo. O voluntário precisa ser cheio do Espírito Santo. Quer que seja a simples pessoa, quer que esteja pregando, quer que esteja varrendo a igreja, quer que esteja louvando, quer que esteja lá na pia da sua casa, quer que esteja aqui adorando ao Senhor, mas quer que esteja você lá no seu trabalho, para que nós possamos estabelecer o reino dos céus através da nossa vida e para que nós possamos servir a Ele com alegria e servi-lo segundo o seu coração. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo está livre. O Espírito Santo Ele te capacita para que você possa exercer aquela função, para que você possa exercer o trabalho, quer que seja ele um degrau elevado ou quer que seja um degrau simples, mas que aquela tua função, aquele trabalho não é para a tua glória, não é para a tua honra, mas é para a glória de Deus, para a honra de Deus, é para o nome do Senhor ser louvado, ser glorificado. E Ele ali está dizendo: eu preciso de 7 homens que precisa ser cheio do Espírito Santo, discípulo de a multidão, mas apenas cheio, escolhendo só 7, de amor à multidão de discípulos. Aleluia. Mas cheios de encontrar só 7. Ou seja, estar reunido, estar no local, não quer dizer estar cheio do Espírito Santo. Estar em um mesmo ambiente não quer dizer estar cheio do Espírito Santo. Nós precisamos, amados, ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar pela presença do Espírito Santo. Nós precisamos buscar pela presença de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos encher até transbordar da presença do Espírito Santo, porque é a presença do Espírito Santo que nos habilita e nos capacita para que nós possamos exercer a nossa função, o nosso chamado. E ele continua dizendo: cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Quando alguém tem o Espírito Santo, podemos dizer que automaticamente adquire a sabedoria. Sabedoria para quê, pastor? Sabedoria para ser conduzido. Sabedoria para tomar decisões. Sabedoria para aconselhar pessoas. Sabedoria para instruir a nossa casa, para instruir a nossa família, para instruir os negócios, as áreas das nossas vidas. Nós precisamos da sabedoria do Senhor. Quando nós prezamos pela sabedoria
porque ele estava no altar do Senhor entregando o seu sacrifício, entregando a sua adoração. O Senhor ele veio diante de Salomão e diz: Salomão, pedes o que tu queres. E Salomão disse: Senhor, eu não quero nada, eu quero apenas a tua sabedoria, eu quero ser cheio de sabedoria. Aleluia. O Senhor ele olha para Salomão e diz: Salomão, por quanto tu não pediste riqueza, bens, não pediste coisas terrenas, não pediste sabedoria, eu vou liberar sabedoria sobre ti. E também liberarei todas essas outras coisas. Quando nós buscamos pela sabedoria, é como do Senhor, é como se nós dissemos para o Pai: Senhor, eu quero buscar o teu reino em primeiro lugar na minha vida, porque o teu reino faz que as outras coisas sobre a minha vida. Quando nós priorizamos pela presença de Deus, quando nós priorizamos pelas coisas do Senhor, quando nós priorizamos pela presença de Deus, quando nós priorizamos pela sabedoria do Senhor, nós estamos vivendo uma vida de total dependência do Senhor sobre as nossas vidas. E a Bíblia fala que no momento que ele diz que precisa dessas três características: boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. A Bíblia fala que os discípulos eles perseveravam na oração e no ministério da palavra. Ou seja, o que os discípulos estavam dizendo é: nós não podemos parar simplesmente por uma necessidade básica, que outra pessoa que está aqui, que tem a capacidade, que tem a habilidade, que possa executá-los. E a Bíblia fala que levaram esses homens, Estevão e o mais sério, mas eu quero falar simplesmente de Estevão, diante ali dos apóstolos. O que eu acho interessante é que quando levaram para apresentar os apóstolos já foram colocando as suas mãos e ungindo e o consagrando. Aqui nós não vamos ver o discurso de Estevão e nem dos sete dizendo: eu não posso, não, eu estou ocupado demais, que eu não posso servir, que eu não posso fazer a obra. É como aquela frase que nós conhecemos: o escolhido não tem escolha, mas o escolhido ele se dispõe, o escolhido ele diz: eis-me aqui. O escolhido diz: eu não estou pronto, mas o Senhor pode me capacitar. Eu não estou pronto, mas o Senhor pode me habilitar. O Senhor vai me ajudar e eu posso fazer aquilo que for preciso diante dos meus limites, diante da minha capacidade, para que o reino de Deus avança, para que a obra de Deus avança. Mas o que eu acho interessante é que quando escolheram Pedro, ou seja, Estevão, a Bíblia fala que Estevão estava pronto para servir. O Estevão ele estava pronto, ele estava disposto a servir a obra de Deus. Ele estava disposto a servir aquelas viúvas. Pronto, aqui estamos falando acerca de capacitado. Pronto, aqui está falando de habilitado, ter as ferramentas necessárias para que ele pudesse executar aquilo que foi chamado para fazer. Talvez Pedro, ou seja, Estevão poderia dizer: eu quero ser um discípulo com vocês, eu quero pregar os sermões, se fosse na igreja de hoje, eu quero pregar os sermões. Não, eu quero aparecer em uma plataforma. Não, eu quero estar diante do povo para que todos me vejam. Mas ele estava sendo escolhido para fazer uma função, para executar um trabalho que diante dos olhos humanos eles não eram
visto. Diante dos olhos humanos, eles não eram vistos em quê? Em procurar as viúvas, em suprir a necessidade das viúvas. Aonde, nos nossos dias atuais, muitas pessoas elas querem servir, mas elas querem servir diante de uma plataforma, que é onde elas querem ser vistas pelas pessoas, aonde elas querem ser reconhecidas pelas pessoas, aonde elas querem reconhecimento pelo homem, mas o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, Espírito e verdade, que o Senhor se for escolheu para executar, para servir em uma área, para servir em algum lugar que talvez não é visto por homens, mas ele tem a mentalidade, esse servo, esse voluntário, essa pessoa que se entrega à disposição para servir o reino de Deus. Ele sabe que ele não está sendo visto talvez pelo pastor, ele não está sendo visto talvez pelo irmão, ele não está sendo visto talvez pela igreja, mas diante dos olhos do Senhor, os olhos do Senhor estão fitados nele, os olhos do Senhor estão olhando para ele, está enxergando a sua adoração, está entregando o seu serviço, está enxergando a sua entrega, e ele está recebendo com adoração aquilo que você tem executado, aquilo que você tem feito, que nós possamos ser uma igreja do Senhor, que nós possamos ter o nosso coração entregue ao seu reino, para que o seu reino possa se expandir, para que o seu reino possa crescer, para que o seu reino possa ser estabelecido aqui na terra, aonde quer que ele nos coloque. Que o nosso coração possa estar como o coração de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ouça-me, Senhor. Ouça-me. Ouça-me. E a minha Bíblia fala que eles não disseram não. Apenas os apóstolos apresentaram diante do povo e impuseram as suas mãos. E liberaram a unção, liberaram a bênção do Senhor. E a Bíblia fala que eles começaram a servir. Eles começaram a dar o seu melhor. Eles começaram a executar aquilo que eles foram chamados para fazer. E a Bíblia fala que na medida que ali eles iam servindo a viúva, os discípulos iam pregando o Evangelho. A Bíblia fala que muitos dos sacerdotes obedeciam a fé, aquela igreja crescia, aquele povo aumentava. Não importa qual é a tua função no reino, se é lavar, se é varrer, se é pregar, se é evangelizar, se é cantar. O que importa é que o reino de Deus está crescendo. O que importa é que o reino de Deus está se multiplicando. Vida está chegando a Cristo, vida está servindo ao Senhor. E a Bíblia fala que por causa deles pregar, deles servir, no verso 8 fala, e esteve cheio de fé e de poder, fazia prodígio no meio do povo. Olha que interessante. Estevão, ele não era um dos discípulos, dos apóstolos que pregavam. Ele apenas estava servindo as viúvas. Mas ele tinha fé. Fé para quê, pastor? Para orar por um enfermo. Fé para quê, pastor? Para orar por um cego. Fé para quê, pastor? Para orar por uma dificuldade que se apresentava diante dele. E no momento que ele servia, quando ele viu uma necessidade, ali ele orava. Eu acredito que nessas casas, no meio onde ele ia servir, umas simples coisas. Talvez chegava lá e tinha viúvas doentes, tinha filhos de viúva doente, tinha parentes doentes, tinha vizinhos doentes, e Estevão, ele não só entregava a comida, ele voltava. Ele fazia além daquilo que ele foi chamado para fazer. Ele fazia além daquilo que ele foi ali colocado na função para fazer. Porque o verdadeiro servo,
verdadeiro servo, ele não faz simplesmente aquilo que manda, mas ele faz além daquilo que é humano. Ele serve conforme a necessidade. Se ele viu necessidade de uma pessoa enferma e ele viu necessidade de obter cura, ali ele orava por cura e a pessoa imediatamente era curada, ali a pessoa imediatamente era liberta, ali famílias eram restauradas, maravilhas e sinais, prodígios aconteciam no meio daquela casa, no meio daquele povo, e todos começaram a glorificar ao Senhor, e todos começaram a exaltar o nome do Senhor. Ei, amado, Deus, Ele me chamou, Deus, Ele te chamou, e simplesmente não para fazer aquilo que foi nos colocado, mas para fazer além, para ali colocar a nossa fé em ação, para ali nós colocar, distribuir aquilo que o Pai nos entregou. O que foi que o Pai nos entregou? A autoridade. O que foi que o Pai nos entregou? Virtude do Espírito Santo. Se nós somos cheios do Espírito Santo, somos homens, somos mulheres cheios do Espírito Santo. Use a tua fé para uma pessoa enferma chegar diante de você. Quando você chegar diante de uma casa, fala desse Deus que cura, desse Deus que liberta, desse Deus que restaura, desse Deus que transforma. Executa a tua fé e você verá sinais, maravilhas, prodígios através da tua vida acontecer. Deus usa na tua vida não simplesmente para servir uma área, mas que possa estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus. E a Bíblia fala que por conta de Estevão exalar a presença de Deus, trazer prodígios, maravilhas, testemunhar. Ele fazia sinais, prodígios e testemunhava. Testemunhava de Cristo. Ele chegava na casa das viúvas e ele não ia apenas só entregar o alimento, mas também o alimento físico. Mas ele ia entregar o alimento espiritual. Ali ele ia entregar pão, que era a palavra do Senhor. O porquê que na igreja primitiva fala muito acerca de contar testemunho? Porque não havia essa Bíblia impressa como nós temos hoje. Então ele falava do testemunho quando Jesus estava. Ele falava do testemunho do que Pedro fazia, do que Pedro ali executava. Ele contava o testemunho do que João fazia, daquilo que João havia pregado. E ele dizia, quando nós estávamos em Jerusalém, Pedro orou por uma pessoa enferma e a pessoa foi curada. Pedro falou que a sua sogra estava enferma. Só foi Jesus entrar e orar, a mulher ficou boa imediatamente. Não, os apóstolos contam a história de uma mulher que estava com 12 anos na hemorrágica, mas ela foi curada quando tocou na obra do mundo. Ele contava esse tipo de testemunho, ele exalava, ele falava do amor de Cristo, e a Bíblia fala por conta dele executar, dele cumprir o seu propósito. Ali ele foi odiado pelos muitos. Ali ele foi odiado por muitos. E por ele ser odiados, a Bíblia fala que clamaram, falaram mal do testemunho dele. Falaram mal do testemunho, dizendo que ele tem blasfemado, dizendo que Cristo vai destruir esse templo, dizendo que Cristo vai destruir nós. Vamos matar esse homem, vamos destruir esse homem. E a Bíblia fala no verso de número 15, que quando todos esses homens fitavam os olhos, ou seja, olhavam para Estevão, viram o rosto como o rosto de um anjo. Em outra tradução, viram em Estevão uma luz que resplandecia o rosto de Estevão. Aqui vai nos falar em uma passagem bem parecida também acerca de Moisés, e quando Moisés descia do monte de Deus, do monte do Senhor, o seu semblante estava com uma luz que resplandecia, que ali ele tinha que colocar um pano para que o povo, para que ele pudesse se aproximar do povo.
Olha que tão forte, olha que tão poderoso. Esteve passando por lutas, esteve passando ali odiados por muitos, ou seja, esteve ali recebendo calúnia do povo, esteve ali recebendo a afronta do povo, esteve sendo ali massacrado pela mente do povo, cheio de ódio, cheio de ira contra ele. Talvez se fosse nós íamos se irritar. Nós ia largar o barco e dizer semente de Jesus? Não. Falar esse testemunho desse Jesus? Não. Olha o que eu estou recebendo afronta, estou tramando contra mim, estão falando para mim de uma maneira estranha, me julgando, me apontando. Mas quando olhava para Pedro, ou seja, para Estevão, via a glória do Senhor sobre Estevão. Via a luz sobre o rosto de Estevão. Via ali a glória do Senhor sobre a vida de Estevão. Ei, amados, aqui nós aprendemos com Estevão que as lutas, que as dificuldades, que as afrontas do inimigo, que as setas do inimigo, que o levante do inimigo, ele não tem o poder de roubar a glória de Deus sobre as nossas vidas. As pontas, as setas do inimigo, o levante do inimigo não tem o poder de roubar a glória, a presença do Espírito Santo que habita em você, que você carrega. Nada tem o poder de roubar a presença de Deus. Basta nós nos mantermos na posição como servo do Senhor. Basta apenas nós mantermos na posição como aquilo nos chamou, como aquilo que o Pai nos posicionou, para que nós possamos servir uma área, por mais que se levante, tem levantes, por mais que tenha perseguição, por mais que o inimigo se levante contra a nossa vida, contra a nossa casa, por mais que o inimigo jogue cega contra a nossa vida, mas continue firme, continue buscando pela presença de Deus, continue executando aquilo que o Pai te chamou, porque sendo assim, a glória de Deus brilhará em você. A glória de Deus brilhará em você. E toda espera do inimigo serão destruídas. Todo levante do inimigo serão destruídos. E nada poderá roubar, nada poderá impedir o propósito de Cristo. A Bíblia fala que mataram Estevão, apedrejaram Estevão. Mas quanto mais que ele jogava pedras, quanto mais matava os discípulos, quanto mais perseguia os apóstolos, mais a igreja do Senhor crescia, mais almas eram acrescentadas. Ei, amado, o seu testemunho, a sua vida é uma mensagem. Simplesmente porque você não desistiu, tem pessoas que não desistiram ainda. Simplesmente porque você não parou, pessoas não parou ainda. Simplesmente porque você não passa por luta, passa por dificuldade, passa por perseguições, mas simplesmente por você se manter de pé, exalar a presença de Deus, outras pessoas permanecem. Que nós possamos ser essa igreja. Que nós possamos ser essa igreja. E nesses dias possamos estar dispostos a servir ao Senhor. A servir ao Senhor não diante de uma plataforma, mas que nós possamos servir ao Senhor naquilo que Ele nos chamou, naquilo que Ele nos escolheu. Quer que seja numa plataforma elevada, vista pelos homens, e quer que seja no secreto. O que importa é que nós estamos servindo. O que nos importa é que o nosso serviço não está sendo para agradar a homem, mas o nosso serviço está sendo para exaltar, para glorificar o Deus poderoso. O nosso serviço está contribuindo para que a obra de Deus cresça, para que a obra de Deus avança, para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra, se estabeleça nessa igreja, se estabeleça nessa cidade, se estabeleça nessa nação. Continue firme, servindo ao Senhor. Seja uma igreja que
tenha o caráter de Cristo, seja uma igreja que seja cheia do Espírito Santo, seja uma igreja que seja cheia de sabedoria, conduzida pela sabedoria, seja uma igreja que diz, eis-me aqui, e seja uma igreja que reflete a glória do Senhor, que exala a presença de Deus. Quando as pessoas olhar para mim, olhar para você e vai dizer, ali não é simples crente, não, ali não é um religioso que vai para o culto, que vai para a igreja, mas aquela pessoa, quando eu sinto perto dela, a glória de Deus toca no coração. Ela não fala palavras bonitas, mas quando eu chego perto dela, quando eu ouço ela falar, um simples conselho, um simples testemunho, mas eu consigo ver Deus falando através dela, Deus falando através da boca dela, e eu sou edificado, eu sou fortalecido. Talvez eu estava até desanimado, mas eu só fui ouvir aquela irmã, eu só fui ouvir aquele irmão, que o Senhor, é como se tivesse aquelas palavras, como se o Senhor pegando na minha mão e me levantando, me colocando em pé, para que eu pudesse continuar. Que nós possamos ser essa igreja. Quando se entendem a glória a Deus, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, para juntos orar ao Senhor, para juntos falar com o Senhor, para juntos buscar pela presença de Deus. Fala do Espírito Santo, aí onde você está, porque ele é digno de louvor, ele é digno de adoração, ele é santo, o Senhor é poderoso.